Essa é uma conversa muito especial que foi passada hoje no canal Frágil a Peça, da Dani Fritzen. Oi, eu sou a Dani Fritzen. Eu sou a Angélica Crispino. Eu sou autora e atriz do espetáculo Frágil, a Peça. E eu tô super feliz e quero compartilhar com vocês essa alegria de saber que o nosso espetáculo tá circulando por aí e vocês vão assistir. E a gente também quer agradecer muito para a Sônia Jobim pela oportunidade de vir na parceria nesse momento do nosso projeto. Curtam bastante com vocês, Frágil, a Peça. Beijo! Beijo, beijo, tchau! E aí a Ana, o personagem Ana, né, fala muito em caixas. Essa peça, ela é a base, vamos dizer assim, que eu entendi, são caixas, mas são caixas de papelão, são as caixas emocionais, as caixas memórias, né? E aí, questões que são levantadas, né, que a produção colocou. Quantas vezes ao longo da vida nos deixamos rotular? Quantas vezes abrimos mão da nossa essência, do que nos faz feliz, para nos encaixarmos em padrões sociais? Veja, caixa, né? Encaixar, vamos chamar a atenção aqui, e padrões sociais, que são isso, né? Quantas relações se encerraram durante a pandemia de 2020, quando a convivência mais contínua jogou luz sobre os pequenos incômodos não ditos do dia a dia? Então, essas e outras reflexões norteiam o espetáculo Frágil, da escritora e atriz Dani Fritzen, e com a colaboração de Mário Neto, parceiro de mais de 15 anos de teatro, juntos no palco na primeira peça autoral adulta com direção de Marcos Acha. E eu soube dessa peça através da Angélica Crispino, a produtora da peça. A história da peça é o seguinte: a personagem Ana tem 40 anos, ela se separou recentemente e está em uma casa nova, rodeada de caixas. E ela tem um amigo imaginário, e é esse amigo imaginário que vai ajudá-la a se arrumar a sua cabeça, arrumar a sua casa, arrumar a sua vida. Junto com esse amigo imaginário, Ana começa a refletir sobre a sua vida, né? E é interessante o seguinte: cada caixa que ela abre tem uma memória, tem uma história, tem uma emoção. Tem caixas que trazem alegria e outras que produzem dor. E, em dado momento, a Ana está dentro de uma caixa, né? E as questões que surgiram foi a seguinte: uma coisa que é importante, até na história dessa peça que chega aqui em Arraial do Cabo, por que essa peça não foi acolhida de uma forma ampla, como deveria? Eu me fiz essas perguntas, né? Porque a classificação etária é 14 anos. Então, alguns elementos sobre sexualidade que aparecem na peça, palavrões também, que são poucos, mas também aparecem, eles estão dentro de um contexto e são parte da vida social, né? Não há nada nesta peça que a desabone, que saia de uma, vamos dizer assim, de um padrão, né? Aceitável,
para estar passando para jovens, né, entre 15 e 19 anos. Então, uma coisa que me passou é o seguinte, e também coisas que eu observo, né? Quando as mulheres encaixotadas fazem de tudo para encaixotar outras. Ou seja, pessoas que se submetem, são submissas, não encontram forças para se libertarem, para serem da forma que talvez se sentissem mais felizes, e também bloqueiam, criam obstáculos para que outras mulheres também se libertem, né? Isso é um fenômeno que é importante a gente refletir, né? E aí, nesse primeiro bloco que eu quero falar sobre as caixas, que a Ana fala, a Ana, o amigo imaginário, né? Você está preparada para sair da caixa? Quando estar pronta? Né? Que caixas são essas que cada um constrói para si? Que rótulos cada caixa tem? Né? Que são essas caixas? Né? Em que caixa você entrou e que te aperta? Uma outra coisa que esse amigo imaginário coloca, e junto com Ana, que é o perigo de se acostumar, se adaptar, se habituar dentro de uma caixa que te sufoca, causa dor e aperta. A coragem para abrir as caixas precisa de memórias felizes, porque em dado momento ele fala, qual o tempo que você foi mais feliz? Então, é esse tempo feliz que vai lhe dar coragem de se libertar daquele aperto, daquela situação que a oprime, né? E outra fala de Ana é que não dá para viver no meio de caixas e nem dentro delas. Então, eu penso o seguinte, a mulher, agora voltando aqui ao mito de Pandora, né? Na história da Ana, quando ela abre as caixas, esse abrir as caixas é um ato de libertação. No mito da Pandora, não. No mito da Pandora, abrir as caixas significa dor, sofrimento, né? Que é o mal. Mas aí você vê o contexto em que a mulher é colocada, contexto histórico, cronologicamente falando, né? E o agora século XXI. Então, veja como é importante a gente fazer a leitura dentro do tempo, dentro da cultura, né? Para a gente entender o significado dessas coisas, né? No momento que a mulher se liberta, no momento que a mulher deixa de ser, deixa de ser oprimida, de se oprimir, né? Não aceita mais a opressão, né? No momento que a mulher passa a se autogovernar, no momento que a mulher projeta a sua vida, ela causa um desequilíbrio naquele contexto familiar, social. Ela mexe com as estruturas então existentes, né? Será que isso seria o mal? Então, a gente também está falando de mudanças estruturais na sociedade, né? Eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Ela ainda tentou fechar a caixa, mas só conseguiu prender a esperança. A esperança que Nietzsche vai dizer como uma coisa ruim, né?
porque prolonga o suplício dos homens, então você fica com esperança de alguma coisa. Então, em vez de você se conformar, você não se conforma, porque a esperança lhe dá um motivo para você avançar, percebe? Então, o mito da Pandora, ela se contrapõe à história de Ana, né? Mas, lendo o mito da Pandora, a gente consegue entender perfeitamente o ato de libertação, a história libertadora dessa mulher, né? Que diz um basta à opressão, um basta a uma estrutura que não deixa ela ser. E aí, quando eu falo ela, também eu quero falar de todas as pessoas, e aí podemos colocar o termo de minorias, né? Sejam as pessoas, a própria mulher, sejam as pessoas negras, as pessoas LGBT, as pessoas com alguma deficiência, todos aqueles que não se encaixam dentro de quando ele fala também da gordofobia, né? Todas as pessoas que não se encaixam dentro de um padrão, e principalmente até o final do século XX, foram extremamente dominantes. Nós estamos num processo de transição em que tudo isso está sendo revisto, está sendo questionado, os movimentos sociais fortalecidos cada vez mais, né? Mas mesmo assim com muita luta, né? Mas nós estamos aqui conversando, nós estamos vendo a peça de uma personagem tão libertária quanto a Ana, né? E isso também é simbólico de uma mudança, né? De visão sobre a mulher e sobre a família, né? Porque o vestido de noiva significa o quê? A instituição da família, né? Dentro de uma visão católica, né? Tradicional, ao vestido de noiva significa a instituição de família. E quando a mulher rompe, né? Quando ela se separa, que ela começa a ter o diálogo dela, né? É aquilo que eu pensei que era para sempre, acabou o que eu achei que era para sempre, né? Mas, ao mesmo tempo, a possibilidade de se reencontrar, né? De ser ela mesma. E, quem sabe, refazer ou reconstruir uma nova família em outros patamares, mais autônomos, mais independentes, mais colaborativos, né? E não numa relação de opressão e submissão, né? Eu acho que é muito... o texto da Dani Fritz é muito simbólico de tudo que a gente está vivendo, desse momento que a gente está vivendo, né? Também o Asher, quando ele fala de quando você não consegue fazer o que você gosta, quando você é impedido de alguma forma. Então, por exemplo, a arte foi impedida pela pandemia, né? Pela necessidade do isolamento, então os teatros tiveram que ficar vazios. Mas também, quando a gente se vê impedida, tanto homens quanto mulheres se veem impedidas de amarem, de existirem, de se comportarem, de falarem, de viver da forma como deve ser, também é muito dolorosa. A história de Ana fala de tudo isso, fala para todos nós, né? Então, não dá para viver no meio de caixas e nem dentro delas, né? Outras questões que surgem na história de Ana, essas aqui. Crescer e ser do tamanho que quer ser e ser você. É seminal, é uma síntese
de todas as reflexões que a gente pode fazer sobre a vida, né? O que a gente deseja depois que você nasce, né? Quando você começa a se perceber enquanto um ser, né? Uma pessoa, os projetos que você começa a fazer a partir das relações que são construídas e, ao mesmo tempo, projetos que se confrontam com o seu entorno. Eu estou lembrando aqui de uma história, um filme, é uma história real, Orações a Bob, o filme Orações a Bob é baseada na história de Bob, um rapaz de 17 anos que se suicidou porque, apesar de seus pais o amarem, sua família o amarem profundamente, né? Ele tinha um irmão, mas aos 16 anos, 17 anos, ele começou a perceber que era diferente, que queria coisas diferentes, desejava coisas diferentes, então ele se sentia atraído por outros rapazes e não por moças, né? E quando a sua mãe, que gostava demais desse filho, amava profundamente, quando ela descobriu que ele era gay, ela falou: prefiro um filho morto do que um filho homossexual. E então ele se jogou da ponte. E somente a partir dessa dor de ver seu filho de 17 anos morto é que essa mãe, que é interpretada pela maravilhosa, que eu gosto demais dela, Sigourney Weaver, somente a partir dessa dor é que a mãe começa a perceber o que é existir. O que é existir, né? Então, nesse momento da sociedade, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos discutindo tudo isso, né? Discutir o que é sociedade, né? O que é ser cidadão de direitos e deveres, né? O que é viver em sociedade, que sociedade é essa que a gente imagina e constrói, né? Uma outra coisa que ela fala também da sede de almas leves. Eu sinto, como é que ela coloca aqui? Tenho sede de alma, de pessoas, de alma leve, né? Essa leveza, eu diria assim, nesse momento está muito difícil, né? Nem vou tecer muito comentário, porque eu acho que só a Dani Fritz poderia dizer o que ela pensou dessa alma leve, né? Uma outra coisa que ela chama, né, para a cena é a questão da sexualidade. Olha, é de uma importância no momento em que a educação sexual não conseguiu ainda encontrar a sua importância, o seu formato, né? Porque a sexualidade ela precisa, claro, de um cuidado, né? Quando a educação sexual cada vez é criticada e é proibida nas escolas, enfim, tem toda uma discussão. E aí entra também essa questão da identidade de gênero. Não é nem identidade, não. Até esqueci, gente, que é tão ridículo. É tão ridículo que eu até esqueci agora. Mas o que significa esse pedacinho da cena, essa cena em que eles falam, por exemplo,
do vibrador, né? Que é o autoconhecimento corporal e do prazer. Eu digo com muita certeza que milhões de mulheres e de homens não conhecem o seu corpo, não conhecem seus pontos de prazer, não conhecem o que é prazer, não conhecem o que significa carinho, né? O homem aprende a relação sexual, né? Mas não aprende o amor sexual, ou seja, tratar o seu corpo e o corpo do outro de uma forma amorosa, né? Não sabe o caminho amoroso do prazer, o seu caminho para poder orientar o outro, e ao mesmo tempo não sabe descobrir no outro caminho do prazer amoroso. Então, a masturbação, esses acessórios sexuais, eles ainda são tabu, e ela corajosamente coloca isso em cena. Isso é de uma ousadia educativa muito importante, daria, só essa pequena cena daria muita conversa, né? Mas essa peça ela traz um apanhado de coisas, né? Uma delas é essa questão da sexualidade, da descoberta de si, do seu corpo, do que seja amor, do que seja relação sexual responsável, uma série de coisas. É uma pena que as pessoas só veem a questão de um acessório, né? Mas não vê o que está por trás desse rápido diálogo entre o seu amigo imaginário e a personagem Ana, né? Uma outra questão importante trazida pela personagem é a religiosidade. Então, ela tira de uma caixa objetos também, né? Objetos religiosos, que são o santo, terço, que foi a mãe dela que deu. Então, muito simbólico, né? E também que identifica a religião da personagem. Então, também é um momento que a gente pode estar conversando sobre diversidade religiosa, tão importante nesse momento, né, do Brasil, em que as religiões afro, de origem africana, as religiões cigana, ou seja, as religiões não judaico-cristãs, porque são tantas, né, estão sendo atacadas, instituições religiosas vandalizadas, né, pessoas agredidas verbal e fisicamente por não serem da religião judaico-cristã. Então, ela também traz de uma forma muito leve, né? E quando ela fala que a espiritualidade é mais que palavras, ela não é amarrada em uma instituição religiosa, ela tem o eu superior, né? E também o eu superior é outra questão que aí tem que ser a parte, né? O eu superior é o termo usado para descrever nossa identidade espiritual essencial e verdadeira. Eu superior não é muitas vezes a nossa identidade revelada ao mundo na vida do dia a dia. Em alguns desses casos, as pessoas no cotidiano de suas vidas se colocam escondidas em máscaras ao interagirem com outras pessoas. E aí você tem várias coisas que a gente pode fazer leitura, mas a gente pode fazer um estudo só com isso, né?
as pessoas poderão estar escondidas em si mesmas, permanecendo em uma visão ilusória de si e do mundo. Essa é a oportunidade onde a realização da experiência permanente do eu superior será muito valiosa. O amor que emana do eu superior é um amor repleto de compaixão e só queremos contribuir para que todos os outros possam viver a experiência que vivenciamos. Quando Ana, fala, do eu superior, de não estar amarrada a uma instituição religiosa, ela também coloca essa necessidade do ser humano perceber com maior profundidade, sair da superfície e mergulhar em si, na sua divindade, na sua capacidade de conexão com o universo, com a espiritualidade, sair dessa densidade das palavras, da densidade dessa matéria aqui, né? Enfim. Uma outra coisa também é dos preconceitos e discriminação. Quando o personagem do Amigo Imaginário, ele fala gordofobia, não. Não só gordofobia, não é mesmo? Mas o preconceito e a discriminação aqui no Brasil, vou falar só de Brasil, é um leque enorme, né? E o que está ligado a essa questão? Né? Quando a pessoa discrimina uma outra por estar acima do peso, ou por usar óculos, ou por ter uma orientação homossexual, o que significa isso? Voltamos a falar dos modelos, dos padrões sociais, né? Logo no início aqui, quando ela fala aqui, quantas vezes abrimos mão de nossa essência, do que nos faz feliz, para nos encaixarmos em padrões sociais, né? E aí, cadê, gente? Está aqui. E aí, eu chamo a atenção, né, para a seriedade, para a gravidade desse tipo de visão, de achar, né, que se é superior ao outro, né? Então, quando a pessoa está dentro de um modelo que é aceito, né, por exemplo, ser branco, heterossexual, da religião judaico-cristã, né? Então, está dentro de um padrão dominante. E aí essa pessoa acha que é superior às outras, por estarem fora. Ora, essas pessoas são tão cidadãs, são tão dignas de direitos quanto elas. Veja, não há nenhuma diferença. Não há nenhuma diferença. Então, o quanto é grave, porque o preconceito e a discriminação, ela atinge diretamente a cidadania plena, né? Porque na Constituição todos são iguais perante a lei, todos têm seus direitos garantidos em lei, né? Garantidos na Constituição. Então, essa questão da superioridade sobre o outro, né, é muito grave. Porque mais adiante, Ana vai falar da felicidade, né, da busca da felicidade. Todos querem ser felizes. Mas o que eu estou fazendo, em que estou colaborando para a felicidade ou infelicidade do outro? Não é? De que forma eu estou encaixotando, ajudando a colocar outros em caixas, forçando pessoas a se adaptarem, a se habituarem
né? Dentro de caixas apertadas. Por que isso? Não é? Por quê? Porque eu não posso conviver com a felicidade do outro, em que a vida do outro me diz respeito. Por exemplo, dentro de uma empresa, ou, vamos dizer, eu tenho 2 atendentes numa loja, vamos aí. Eu tenho 2 atendentes numa loja, né? Um é negro, outro é branco. Um é heterossexual, o outro é homossexual. Os 2 atendem bem. Então, qual é o problema? Um é candomblessista, o outro é evangélico. Os 2 atendem bem. Qual é a diferença? Veja, é isso que a gente tem que refletir. A Ana traz isso para a gente, né? O texto de Dani Fritzen traz isso para a gente. Essa necessidade da gente refletir o que nós estamos fazendo com a nossa vida e com a vida do outro, né? Você vai se apertando para caber nos modelos. É a gordinha, é o 4-olho, né? É o narigudo, né? É a pessoa que é o gay, é a lésbica, né? LGBT, é a religião. Não posso falar que eu sou de uma outra religião, porque senão as pessoas não vão me aceitar. E nisso você vai, né? Você vai se olhando, você vê, você não é mais você. Deixa eu falar uma coisa. Até mesmo questão de opiniões. Muitas pessoas querem que a opinião dela prevaleça do que eu estou dando a opinião sobre um determinado assunto. Entendeu? Às vezes não tem aquele respeito com a opinião. Exatamente, que é a diferença. A sua visão de mundo pode não ser igual a minha. Né? E é muito interessante, é interessantíssimo que eu falo diversidade, né? Nessa questão que você está falando, essa questão da diversidade é muito complexa, né? Por quê? O respeito à pessoa que olha essas minorias que a gente chama, né? Essas diferenças que a gente chama de minoria porque não são dominantes, né? Não são modelos dominantes de religião, mas a gente também tem que respeitar. Agora, aí cabe a compreensão, né, do todo, de que a gente vive em sociedade. Eu posso respeitar, né? Eu posso respeitar o outro que não vive. Mas, poxa, se eu estou convivendo com aquela pessoa, né, que é diferente de mim, percebe? Olha que coisa doida, né? Eu também tenho que considerar isso. Eu posso achar pecado dentro de mim, né? Posso achar pecado, eu posso achar coisa do demo, né? A pessoa que tem, né, religiões espíritas, o ateu, né? Mas daí a ofender, porque a gente está falando, né, essa questão da agressão verbal, da agressão física. Uma outra coisa, conforme aquela parte que ela entra na caixa, eu me identifico um pouco porque de tanto algumas pessoas prevalecerem a opinião delas, acabei não dando minha opinião e acabando me segurando e me encaixando, vamos dizer assim, na caixa. Isso. E a gente vai se encaixando, e quando a gente vê, a gente perde a nossa essência, que ela fala, né? Eu queria você cá. Assim, até mesmo o tipo que aconteceu em casa. Aí às vezes eu não sei fazer aquela coisa certa. Acho que se está gravando, depois eu vou editar, tá? Nem usando. Aí. Vai falar um pouquinho mais alto para ver se te capta ali. Deixa a participação dele também. Deixa isso, tá gravando, a conversa fica ligada assim. Mas
pai da Marinha, né? Cadê? É aqui? É aqui? É aqui, né? Isso. Seu pai da Marinha. Meu pai da Marinha. Então, tinha determinadas coisas que eu não sabia fazer. Aí, gente, o colega tá falando como que ele queria que eu fizesse. Aí isso, vamos dizer assim, entre aspas, me botava numa caixa, porque eu estava tentando fazer da forma que ele queria que eu fizesse. Então, era como eu vou dizer? Aí o seu desenvolvimento da criatividade começou a ficar tolido. Exatamente. Eu falei, pô, o meu pai faz do jeito, eu estou aprendendo com o meu pai, porque o pai... Exatamente isso. Mas eu quero desenvolver também o meu jeito, né? Aí, só que aí depois aí agora eu tô tentando botar pra fora o que eu tento botar de uma forma melhor. É uma fase, a gente como pai e mãe, né, é um negócio complicado, por quê? Porque a gente está ensinando, né? A gente é igual um papel em branco, a minha mãe, meu pai, né, foi me ensinando as coisas. Mas chega uma certa idade, principalmente na adolescência, que a gente quer começar a se mostrar. Aí foi isso, entendeu? Aí depois agora eu tentando mostrar o que eu tento fazer, né? Se eu fizer errado, tento novamente mostrar. E aí, sabe o que você está falando? Olha o que o Luan está falando, gente. Ele está falando aqui, ó, tem coragem de abrir suas caixas? Por quê? Ele falou assim, meu pai é gente boa, é legal, mas poxa, meu pai, ele me botou numa caixinha que eu tenho que fazer tudo do jeito que ele faz, mas eu tenho meu jeito, eu estou descobrindo, né, que a gente está na fase da descoberta. Então é a coragem, né, porque normalmente você não tem coragem. Né, pai, eu quero fazer desse jeito, me apoio. Aí, né? Também outra coisa também, né, sobre caixa, é que meus pais sempre falavam pra mim, você tem que fazer algum exercício físico, né, pra saúde. Até tanto que eu fui nos médicos, o médico falou a mesma coisa, só que nenhum exercício me gostava, assim, me realizava, né, de alguma forma. Aí, então eu falei assim, então vou ver algumas aqui, e depois no final eu fui ao vôlei e gostei, agora tô fazendo. Entendeu? Então, vamos dizer, evoluindo de alguma forma. Ó, mais alguma coisa, Luan? Não, certo. Meninas, gostariam também de descer algum comentário? Meu pai é idêntico para ele. É mesmo? Mas você tem coragem de falar, papai, eu tenho querer acreditar? Isso é importante, né? Meu pai só vai fazer as coisas quando eu já fiz. Eu falo só com a minha mãe. Meu pai nem com a minha mãe, que minha mãe e meu pai só... Mesma coisa? Meu pai, meu cabelo é um exemplo. Pai, vou pintar o cabelo. Só vai pintar o cabelo se pintar o cabelo todo. Pai, não quero pintar o cabelo todo. Quero que só não vai fazer então. Entendeu? Meu pai saiu pra trabalhar. Quando ele voltou, minha mãe já tinha descolorido meu cabelo. Eu tô pra roupa com um cigarro. Quando ele voltou, minha mãe já tava com canto azul. Ele só foi saber quando ele não. Já meu pai é super liberal com isso. Ele quer fazer, é só me explicar isso. Mas só que ele é tipo assim. Às vezes ele é muito estranho, porque às vezes ele é um pouco machista, às vezes não. Aí, pra minha mãe, ele é meio controlador, mas assim, agora pra gente, porque é filha, ele fala, deixa, é só organizar as coisas e faz o seu jeito. Assim, não liga pra sua mãe que ela tá dizendo, mas faz aí, você pronto. O meu pai é muito machista. O meu pai olha pra mim e fala, mas você é feminista? Eu fico, e não deu você? Meu pai nem sabe o que é isso. E se eu falar pra ele os negócios dele, tá bom então. Mas olha só que interessante que você está falando. Não, meu pai deixa fazer a coisa. Então, você veja, esses encaixotamentos, né, de nos modelar dentro da sociedade, também é o ambiente que a gente está, seja dentro da família, seja dentro da escola. Por exemplo, aí eu falar, volto a falar de mim, né? Desde que eu cheguei aqui, eu sempre fui estranha. Eu sempre fui arretada. E o povo sempre teve uma paciência comigo. Então, para a gente borboletar, para a gente ser livre, para a gente ser o que a gente é, a gente também precisa de saber. Sabe o que é, gente? É igual plantinha, né? Se você não tiver uma terra boa, o que é terra boa? São pessoas. Não é? São pessoas. Se eu chego na sala de aula, você quer tecer algum comentário, e eu falei assim, não. Aí eu estou aqui para quê? E agora também, além do vôlei, agora eu tô
leituras, né, de livros. E eu só esse mês já consegui ler 5 livros. Lá na biblioteca da escola? Sim, e temos livros lá em casa também. A Maria, vocês acham que eu não quero entrar na Maria? Por isso. Eu não gosto. Eu estudei através da Maria. Estudei lá em São Pedro. E eu vi uma amiga minha sendo expulsa da escola por causa dela. Coordenadora, trança. Neutra, preta. Se fosse de outra cor, seria errado. Mas tudo bem, a Marinha, você não pode ficar cor extraordinária. Era preta. Ah, tá. Quando ele fala, você sempre pisou em ovos, joga fora isso. E aí ela responde, daqui para frente vou pisar com tudo, né? Então eu vou ser eu mesma, eu vou existir, né? As pessoas podem gostar ou não, é um direito delas. Agora, é meu direito fundamental existir da forma que eu sou, não é? Outra coisa que ele fala é o preço das escolhas. Escolhas boas, escolhas ruins, e o que é bom e o que é ruim. Para si, para o outro, para a sociedade. Não é? E aí eu volto a dizer, por exemplo, a orientação sexual não é escolha. Né? Então, o preço de você ser você mesma não pode ser alto. Aí aqui está. O preço de você existir da forma como você deseja, como você se sente feliz, não é alto. Não pode ser alto. Por quê? Não há preço para isso. Né? E volto a falar da Constituição. A Constituição garante a sua existência plena. O que acontece é que a sociedade não respeita a Constituição, os governantes não respeitam a Constituição. Né? Ao tempo inteiro, essa Constituição ela é distorcida. Né? Então, nós precisamos estar atentos a isso. Né? Outro ponto muito importante, felicidade carregada de culpa. E aí o amigo imaginário fala, não existe culpa, existem fragilidades. Né? Então, a culpa vem das fragilidades que a gente tem. Né? E aí o Nietzsche fala uma coisa, quando esse livro, que eu até li, também não vou lembrar, mas assim, de uma forma mais ampla, né? Somos humanos, demasiadamente humanos. Então, o ser humano, né? O ser humano, ele é frágil. Por isso ele falha. Se você encontrar alguém que diga que eu não erro, por favor, fuja, porque é impossível não errar. Só o Criador. Bom, para quem acredita, né? Para quem acredita que exista um Criador, uma energia criadora. Tá? Então, só ele pode ser, só essa energia criadora pode ser perfeita. Agora, os seres humanos, seres planetários, eles falham, né? E, graças a Deus. Agora, já terminando aqui, a criança que permanece encantada dentro de cada um e que salva, né? Então, ela fala da criança que existe, que ainda está ali imutável dentro dela, né? Eu que coloquei isso, a criança nos salva, porque a criança, ela é esperança, né? A criança, ela sonha, projeta. A criança erra, nem sabe que errou, né? Nem sabe que errou. Então, essa criança encantada, inocente,
que nos faz humanos, né? Que diz para a gente, você é humana, né? Você é humana. Então, isso é bacana, né? E, por último, viver todas as possibilidades de ser mulher e ser feliz, né? E toda essa trajetória de descobertas, de abrir as caixas de uma forma corajosa, porque tem caixas que você não quer abrir, tem coisas que você vai mexer dentro de você e vai doer. Mas quando você tem a coragem de encarar suas fragilidades, seus erros, né? A sua vida em si, você se liberta, né? Nós estamos falando aqui de libertação, né? Aí, olha só. Gente, peraí, eu vou pegar aqui o número. Eu vou pegar primeiro, eu vou pegar o número das meninas, só que eu vou incluir as minhas duas colegas. Porque elas são meninas, né? E também, como eu falei para vocês, a gente não é nada sozinho. Se eu estou aqui hoje, se eu estou com vocês, eu devo a Rita e a professora Rô. Então eu vou incluí-las, tá? Mas vai estar com tudo, a gente tem que ficar, quem tem que ficar, não é, Luana? Eu sempre amo que a gente não é mais que eu falar, mas é aquele de perdão que eu fui criada, tá? Então aí para mim os números só, os números. 1, 2, 3, 4, 5, 7, peraí. Vai. 8, 9, 10, 12, 14, 15. Tem mais? Só. Tá. Agora eu vou separar aqui o primeiro. Peraí, eu vou botar aqui o nome das colegas. Não vai dar certo, claro, né, senhora? Mas eu acho que tá mesmo. Não, meu nome não tá no livro. Não, mas a Rita e a Rose não estão. Eu botei nessa aqui, eu sabia. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui 6. A Rose, eu vou botar no 11. A Rita. Pronto. 6. Eu vou botar aqui 6 e 11. Tá. Então, 6 e 11. Aí aqui é só meninas, tá? Agora eu vou fazer o sorteio primeiro, só para meninas. 6, 11. Quem é menina aí? Vai. Nossa, não. Luiz. Não, no meio. Menina. 1 é menina. Não, é menina. Deixa eu ver aqui o nome da menina. Vamos lá. 2, 4, 6 já tá aqui. 8, 9, 10, 11 já tá. 12, 14 e 15. Nossa, tudo isso de menino, olha só. Agora já a que vai tirar o papel das meninas, tá? São 4 meninas a serem sorteadas. Não, são 4 prêmios. 4 mimos. 4 mimos. Eu vou comprar também. A mesma coisa você me mandou. Não, peraí, eu ia fazer coisa diferente. Você e a Rose, senão acabou saindo. Não, todos sorteios.
Nicole. Quem é Nicole? Agora a segunda. É um papel, vê só, é um papel. Agora a segunda. Não, foi o que eu falei. Número 14. Ai, esse número aqui é? 14. Cauana. Nossa, linda. Vai isso, a outra número aqui. Número 10. 10. Daphne. E é o último. São vários. Número 2. Thaísa. Thaísa. Agora abre aí, Thaísa, e fala o que é isso aí. Papel. Bom, já que é a minha escolha, eu não vou. Nós temos. Mas elas são docinhas. É uma idinha dourada. Dá um tapa no cabelo. Tá fazendo meu cabelo, gente. Só porque só faz. Nossa, adora. Agora eu vou sortear aqui. Depois que sobrar, a gente vai para as meninas que vão ganhar. Não é isso? Os meninos já tá aí, né? Tá aqui. Uma coisa boa. Tá, o visual também? Ele ganhou o vale doce. Quer trocar? Vem no salão, tio? Ó, tá aqui não. Vem no carro. Vamos lá, vai falar, tá fazendo salão. Eu falei o quê? Salão. Não, botei na Leonardo. Acho que é Tá aqui não. Você pode dar Papo da felicidade. Ai, que lindo. Deixa eu ficar primeiro. Deixa eu ficar primeiro. Tratamento disso, hein? Pedro. Aí é boa razão. Ó, a senhora vai ficar puta. Agora, quem não recebeu? Eu. São quantos? 1, 2, só tem 4, né? Só tem 4. 4 é metade de 8. 8 é meu número. Então, aí vai ser como é que vai fazer? 4, 18? 4. Quem vai subir? Quem sobe você? Eu acho que você sim, olha só. Olha a matemática. Matemática básica, professora. Olha só. 8 é meu número. Aí tem 4. Pega 8. Ganhei bem. E o 4 dela mais 1 dá 9. 8 divide por 2. Dá 2. Olha só. Eu acho que é mais 8 divide por 2 dá 4. agora se sair, não vale. Agora, não. É só se sair que já ganhou, a gente passa para outro. Certo? É isso, né? Isso mesmo. E tem lá embaixo, né? 12. Quem é? 12. Ué, o outro ganhou. Rosemary. 12 já ganhou. Você quer trocar por uma ida no salão? Eu troco. Quer salão ou quer doce? Então, doce já, você me deu? Depois do doce. Mas você quer trocar o doce pelo salão? Eu troco o doce pelo salão hoje. Meu cabelo é cacheado, eu não posso trocar salão. Obrigado, moça. Vai ficar lindo, eu quero foto depois, hein? Mirelle. Sou eu. Milena.
Arroz já foi também. Alan. É arroz? O Alan aqui, ó. O Alan. Quem de vocês que assistiu a peça até onde parou e que não veio? Eu acho que eu, professora. Aqui eu vou dar para a Rosane. Nossa, eu vou dar para a Rosane, que sempre também explicar para vocês, não esquecer. Ó, vocês não vão pagar nada, né? Só deliciar. Só que tem um pedido aqui, voucher, que você vai lá com esse papelzinho aqui. Você vai ligar como hoje, normalmente é o Pedro, a nossa mulher. Aí você vai pegar o papel. Presta atenção, é válido até 18 de dezembro. Depois você tem que ligar, você vai aqui. Sabe o quê? Ela faz o trabalho do gente. Vocês vão ligar para a Alice, quem tirou 12, e vocês vão escolher. Olha que trabalho bonito que ela faz, né? Vocês vão escolher as frutas que vocês querem. Ela faz do jeitinho que vocês gostam. E vamos comendo aqui. Fica aí a minha percepção, a minha contribuição para o entendimento mais profundo, para a necessidade de refletir, de sorver essa peça de uma forma mais profunda, mais ampla. A Dani Fritzen e Mário Neto, seu amigo, nos presenteia com a possibilidade de refletirmos a nossa vida e a do outro, refletirmos a sociedade em que vivemos. Então, eu espero que cada um veja, né, essa peça, possa compartilhá-la, possa ajudar a refletir sua própria vida, porque ela fala de perdas não só de vida, até vou colocar aqui nessa pandemia, quantas perdas nós tivemos de pessoas amadas, né? Quantas pessoas se foram, filhos, maridos, esposas, né? Então recomeçar é muito difícil e precisa de outros. O amigo imaginário pode ser aquele familiar,
aquele amigo, né? Pode ser a fé. Então, também Ana nos traz isso. O ser humano é um ser social, nós não vivemos sozinhos. Nós precisamos de outras energias perto de nós para a gente continuar, né? Então, a perda de alguém, principalmente um filho, um marido, uma esposa, é brutal. É brutal. Ter que recomeçar a vida, os sonhos, os projetos, sem as pessoas que a gente ama, é brutal. Tá? Então, preste atenção na profundidade desse texto, que é profundo, é reflexivo e nos ajuda a crescer com certeza. Ó, para Dani Fritzen, para Angélica Crispiano, um beijo. O meu abraço, o meu agradecimento pela oportunidade que vocês me deram. Tudo de bom. Até a próxima. E venham muitas oportunidades maravilhosas como essa. Gratidão.